Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do curso de Matemática Financeira do Imovelox. O meu nome é Cleo Batista e na aula passada a gente viu sobre juros simples. Bom, é, como eu expliquei na última aula, eu prefiro explicar escrevendo aqui nessa lousa. Eu mostrei o vídeo para minha esposa e ela reclamou que eu escrevia sem o ponto aqui, ficar muito feio para ver. Eu prometo que eu vou caprichar mais aí na forma de escrever. E da mesma forma que ela fez, eu peço para que vocês façam também, escrevam aí os comentários e digam o que vocês estão achando da aula, porque isso é muito importante, que aí eu posso ver onde eu melhoro, tá ok? Então vamos combinar aí de vocês darem esse feedback aí para mim a respeito da aula. Isso é muito importante para que eu possa melhorar e assim criar cada vez aulas cada vez melhores, né? Bom, continuando. Hoje nós vamos falar sobre juros compostos. Como eu falei, a gente viu na aula passada os juros simples, como que a gente calcula o montante após um determinado período com uma incidência de uma taxa de juros. Bom, hoje sobre juros compostos. Bom, o que a gente pode ver sobre juros compostos? Primeiro, você também tem um capital, que é o valor que você pega do banco ou que você investe é, no próprio banco, numa caderneta de poupança ou num fundo de investimento. O banco te empresta também ou na forma de um financiamento imobiliário ou na forma de um empréstimo pessoal. O banco te empresta esse valor também e esse valor se chama capital. Da mesma forma, tem a taxa de juros, que é um valor percentual sobre um período de tempo, por um período de tempo, né? Por mês aqui, por exemplo, e resulta em um montante, que o montante é igual ao capital mais os juros que a gente calcula. Bom, isso a gente já viu na última aula. Qual que é a diferença então entre juros compostos e juros simples? Bom, a diferença no primeiro mês, por exemplo, você pegou um valor, um montante lá do banco, você pegou R$ 5.000, ok? Esse valor que você pegou do banco, você resolveu pagar daqui a 2 meses. Então, vamos calcular quanto seria os juros para o próximo mês. E o banco falou para você, ó, eu cobro 2% ao mês desse, desse valor. Então, no primeiro mês, se você quiser se calcular o quanto que teria de juros no primeiro mês, você teria o montante é igual ao capital, que é 5.000, mais os juros, que é 5.000 vezes 0,02. Voltando aqui, o 2% é 2%, 2 sobre 100, que é igual a 0,02. Ok? Esse é o valor do montante. Podemos calcular aqui isso no primeiro mês. Eu vou colocar aqui 1 aqui. Então daria 5.000 mais 2% vezes 5, R$ 50. Desculpa, R$ 100. Isso daria então um valor de R$ 5.100. Eu acredito que eu estou certo aqui na conta, que eu fiz essa conta de cabeça, mas está tranquilo. É esse valor mesmo. Bom, a diferença que eu quero explicar para vocês é que quando são juros compostos, esse valor aqui do primeiro mês, por exemplo, ele vira o capital do próximo mês.
Vou explicar melhor. No primeiro mês, você utilizou os R$ 5.000 como base para calcular o quanto que você deve para o banco. Porém, no próximo mês, o banco já não considera que você está devendo 5.000 para ele. Ele considera que você está devendo 5.100. E é em cima desses 5.100 que ele vai calcular os novos juros. Então, no segundo mês seria 5.100 mais 5.100 vezes 0,02. Isso daqui eu não fiz a conta de cabeça, eu posso fazer na calculadora. Ou melhor, vamos fazer junto aqui no Excel. Eu uso aqui o LibreOffice, porque eu uso o Linux, mas tanto faz, vocês podem fazer no Excel, que é a mesma conta, é a mesma forma de fazer. Você clica em qualquer célula que você queira utilizar e você coloca um sinal de igual, que inicia uma função, e vamos lá. Aí você coloca o que você quer calcular. 5.000 mais 5.000, opa, desculpem, é 5.100 mais 5.100 vezes 0,02, correto? Dá um valor de 5.202. Vamos voltar aqui e escrever o resultado. 5.202. Opa, eu coloquei um zero a mais aqui. 202. Eu acho que essa caneta, a lousa está muito próxima. Vou diminuir aqui. Eu deixo ela em 100%. Agora sim, está um pouco menor aí, mas ainda tá visível. Bom, então 5.202 foi o valor que você está devendo no mês seguinte. Qual que é o raciocínio aqui, pessoal? Os juros compostos, sempre que você vai calcular os juros, você utiliza o valor o valor atualizado, ou seja, o capital vai se atualizando com o passar do tempo. O capital ou saldo, né? O saldo que você deve ao banco, o saldo ou a base de cálculo, né? De cálculo dos juros. Esse capital ele vai se atualizando de que forma? Conforme vai incidindo os juros sobre ele, vai aumentando esse valor. E é o valor que vai ser utilizado no próximo mês. Ou seja, você tem a chamada expressão juros sobre juros. Por que juros sobre juros? Porque você pegou o capital, pegou um dinheiro do banco, incidiu juros sobre ele, você aumentou esse valor que você deve para o banco, e o banco no mês seguinte vai usar esse valor aumentado, esse valor diferente que já aumentou porque incidiu juros, e vai incidir juros sobre ele de novo, sobre esse novo valor. No juros simples, a gente incidia o valor sobre o capital fixo. Se você pegou R$ 2.000, o juros simples ele vai incidir sempre em cima dos R$ 2.000. Porém, no cálculo de juros compostos, se você pegou R$ 2.000 e no mês seguinte a incidência de juros elevou esse saldo para 2.100, no próximo mês os juros vai ser cobrado em cima do R$ 2.100 e não mais em cima do 2.000. Essa é a grande diferença. Então a conta, o método de calcular esses juros é diferente. E é o que eu vou explicar agora como que se calcula. Bom,
Então no primeiro mês, vamos fazer aqui, primeiro mês, você tem o seu montante vai ser o seu capital. Bom, só lembrando aqui do que eu falei na última aula, que a fórmula do montante, deixa eu ver como que fica melhor para eu explicar aqui. Bom, eu vou voltar aqui para ver como uma forma melhor. Bom, o meu montante do primeiro mês, o que que eu fiz? Eu peguei o meu capital mais o capital vezes a taxa de juros. Vou chamar aqui de I, correto? Isso para o primeiro mês. Isso tudo resultou no montante. Vou chamar aqui de montante C2. Por quê? Porque esse montante acabou sendo utilizado como o capital do próximo mês. No próximo mês, segundo mês, eu vou ter que o montante é igual ao C2 mais C2 vezes a taxa de juros, correto? Se a gente mudar aqui, ao invés de C2, vamos colocar C mais C vezes I mais C vezes, deixa eu ver aqui, acabei me perdendo aqui, só um instante pessoal, eu vou ver o que eu errei aqui. Para não prender vocês, eu vou dar uma pausa e vou ver aqui. Eu sempre faço confusão nessa parte aqui, só um instante. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom pessoal, voltei. Peço desculpas aí pelo transtorno aí, mas isso acontece, já me recuperei aqui. Bom, no primeiro mês, a gente quer calcular o quanto que a gente vai dever para o banco. Isso no primeiro mês. A gente quer saber o montante. Vamos pegar o exemplo que a gente pegou lá em cima, que foi de 5 mil reais. 5 mil reais. Deixa eu apagar aqui, não precisa desse R. 5 mil reais. Mais 5 mil vezes 0,02, que foi a taxa de juros 0,02, 2%, que equivale a 0,02 em decimal. Bom, isso daqui modificando, a gente pode deixar dessa forma: 5 mil mais, desculpem, 5 mil vezes 1 mais 0,02, correto? Ou seja, esse valor aqui, o 5 mil, ele está nos dois termos dessa equação, então ele pode ficar sozinho e multiplicando entre parênteses 1 mais 0,02. Ok, isso a gente obteve lá que foi 5.100, correto? No segundo mês, esse novo capital foi utilizado. O montante, então, no segundo mês foi os 5.100 vezes 1 mais 0,02. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, só que se eu modificar, ó, eu não quero pegar esse 5.100, eu quero pegar os 5.000 e deixar da forma que eu coloquei lá. 2, 1 mais 0,02, correto? Ó, eu peguei esse valor aqui, que é o 5.100, e deixei ele aqui, substituir, certo? Substituir, e apareceu esse 1 mais 0,02 duas vezes, multiplicando. Isso quer dizer o quê?
que o capital aqui, o início, o valor que você pegou inicialmente, o capital inicial, você está utilizando ele, incidiu juros no primeiro mês, resultou num valor. Esse valor incidiu juros no segundo mês e resultou um outro valor. Vocês percebem? Deixa eu montar aqui no terceiro mês para ficar mais claro. Terceiro mês. Você vai ter o montante é igual a 5.000, deu 5.202, né, no resultado lá. Vezes 1 mais 0,02. Isso daqui são juros que vai incidir nesse mês. Só que aí eu quebro esse valor aqui no que ele era antes, que vai dar 5.000 vezes, vou colocar direto aqui 1,02, porque dá na mesma, né? Vezes 1,02 vezes 1,02, ok? Vocês estão percebendo aqui, ó, no primeiro mês, esse 1,02 ele é elevado a 1. No segundo mês, esse 1,02 é elevado a 2. Isso daqui equivale a 1,02 elevado a 2. Certo? E nesse terceiro mês, isso daqui equivale a dizer que é 5.000 vezes 1,02 elevado a 3. Percebam, ó, terceiro mês, 3. Segundo mês, 2. Primeiro mês, 1. Ou seja, se eu quisesse calcular o meu montante no 28º mês, eu precisaria fazer todas essas contas até chegar? Não. Eu simplesmente coloco que é o meu capital que eu peguei no início, vezes 1,02 elevado a 24. Ok? Esse vai dar, esse valor, essa conta vai me resultar no meu montante no 24º mês. No 28º, desculpa, eu coloquei 24º aqui. É 20, eu tava falei 28 e fiquei com 24 meses na cabeça. São 2 anos, né? Então acho que por isso. Bom, então o meu montante no 28º mês é resultado dessa conta aqui. Tá ok? Vamos fazer no Excel? Então, basta vocês irem no Excel. Eu faço no Excel porque acaba sendo mais simples. Você simplesmente abre a planilha aqui e põe a conta que você quer. E você consegue ver onde está errado também. Igual 5.000 vezes é o asterisco, 1,02 elevado. Elevado é esse acento circunflexo, o típico chapeuzinho, a 24. Ó, falei 24 de novo, 28. Esse vai ser o meu montante. Eu só vou diminuir o número de casas decimais aqui. Sempre dá esse erro aqui. Agora sim. 8.705,12. É igual 8.705
705,12. Esse é o valor que eu vou dever ao banco no 28º mês. Ou seja, esse valor ele não foi linear conforme a gente calcular. Se a gente tivesse calculado por juros simples, daria um valor menor do que esse. Esse daqui deu um valor maior. Obviamente porque a cada mês que se passa, esse valor de capital vai aumentando e vai incidindo juros sobre ele. E é dessa forma que funciona o nosso limite do cheque especial, a caderneta de poupança, financiamento bancário. Aliás, a diferença entre o juros simples, talvez vocês perguntem, mas e então onde que aplica o juros simples? O juros simples, o exemplo mais comum você esqueceu de pagar uma conta, a conta de água ou de luz. O valor que você está devendo, nele sim é aplicado o juros simples. A cada dia que passa, se eu não me engano, a cada dia que passa, incide um percentual sobre ele. E é sempre sobre o valor da conta. Não é renovado esse valor que você está devendo a cada dia que passa. Por exemplo, você deixou de pagar uma conta de R$ 50 e é cobrado 1% de juros ao dia. No primeiro dia você paga 1% de R$ 50, que dá 50 centavos. No outro dia você não vai pagar 1%, mais 1% de R$ 50,50. Você vai continuar pagando 1% de R$ 50. Então, em contas, em atraso assim, você paga juros simples. E esse é o exemplo mais comum. No restante, financiamento bancário, como eu já falei, tudo isso são juros compostos. Então essa é a grande diferença. Eu vou montar um gráfico aqui, só que eu vou dar uma pausa de novo, porque não adianta eu querer mostrar para vocês gerar esse gráfico, porque não tem nem o objetivo do curso nem é esse, ensinar vocês a projetar gráficos no programa que eu vou mostrar aqui, mas vale a pena eu mostrar para ver a diferença. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu já volto também. Bom pessoal, voltei. Como eu falei assim que eu pausei a aula, eu ia montar um gráfico para a gente comparar aí qual que é a diferença entre os juros compostos e os juros simples. Bom, eu peguei um exemplo aqui que eu peguei R$ 2.000, em torno de R$ 2.000, eu não lembro direito o valor, mas pouco importa. E em 360 meses, quanto que daria se fosse nos juros simples e nos juros compostos? Eu joguei, se eu não me engano, 2% de juros, taxa de juros mensais. Bom, essa é a diferença nítida aqui, ó. Esse gráfico aqui é juros compostos. E esse gráfico aqui, juros simples. Então, dá para ver aí claramente que o montante, quando são cobrados juros compostos, quando os juros que incidem no capital são juros compostos, a gente vê que o montante ele vai lá em cima. Isso, embora eu tenha colocado um prazo grande, porém, bem no começo aqui já é possível perceber que esse valor do montante sobe mais rápido, sobe mais do que os juros simples. Os juros simples, se bem que a escala do gráfico aqui não permite ver direito, ele tem uma subida sim, mas é uma subida bem menor
do que a subida do juros compostos, dos juros compostos. Tá ok? Então foi mais para ilustrar aí para vocês verem como que é essa diferença. Bom, por hoje é só. Amanhã ou na próxima aula, né? A gente já vai falar sobre parcela de financiamento. Eu vou mostrar para vocês como calcular a parcela de um financiamento através do sistema SAC, que eu vou falar na próxima aula, que é o sistema de amortização constante. Tá ok? Então até a próxima aula, um grande abraço e até lá.